Mitsubukai. Aqui em São Paulo a gente tem uma coisa muito, talvez até por tantos japoneses, né? Chegar no microfone e já colocar uma impostação e uma, por exemplo, sei lá, mas quem está aí? Quem está batendo aí? Quem está batendo na minha porta? Vai lá, vai ver quem está batendo lá. Vai logo, por exemplo. E tem uma outra escola que, e se você sobe muito o volume, você perde interpretação. Se você grita... Marcelinho falou exatamente sobre isso. Você perde interpretação. Quanto mais alto você fala, mais difícil fica a sutileza. Agora, quem que tá batendo aí? Olha. Vai lá, abre. Vai logo, eu já te falei. Traz até a expressão facial. Vai lá. Eu tô falando pra você, vai lá. Eu tô terminei uma série agora, que não posso dizer que série que é, mas todos os atores falam. É o que você fiz? fez. Nossa, Então, quando os atores entravam, criança, entrou um menino lá gritando. Deu certo aquela dubladora? Aquela dubladora que você... Deu certo. Ah, quero ver. Deu certo. Estão maravilhosos. Estão maravilhosos. Os atores todos são maravilhosos. A dublagem. Fizemos frase a frase, respiração a respiração. Não faz. E teve uma história dessa, com ela, inclusive, que era uma cena que a atriz vem, se joga no chão e grita e berra, foi você! A atriz lá, a mulher, uma atriz espetacular, ela se rasgava, teatral. A atriz principal se rasgava, está fazendo. A dubladora, quando foi fazer, foi na mesma vibe. Eu falei, não vá que você não vai dar conta. Não vá, não se rasgue como ela, não faz. Que eu tô falando de rasgar? Você vai lá! Eu falei, ela tá lá, filmagem, ela tem som direto, ela tá com o corpo fisicamente, ela tá se atirando em cima do cara. Não faz isso que você não vai conseguir. Traz pro grave, não grita, você vai ganhar sutileza. Olha. E tal. Aí você tentativa e erro, né? Fez uma vez, fez 2 vezes, fez 3 vezes e tal. Mas fez. O que eu... eu não sei o que as pessoas, quando vão dirigir, pensam e tal. Mas o que eu vejo ali? Não adianta você fazer igual. Tem dublador que fala, faz igual. A dublagem... Marcelo Campos fala isso. Dublagem, pra mim, é copiar. Eu entendo quando ele fala isso. Copiar a técnica, copiar o ritmo. Dublagem é cópia, Adri. Copiar... Se você for fazer o que o cara faz lá, vai ficar uma porcaria. Porque a música é outra, o ritmo é outro. Você tem que falar em português. Você tem que trazer pra nós. Corpo do cara também. O americano fala, close the door, close the door, John. Quantas vezes a gente não ouviu em dublagem? Fecha a porta, John. Porque você fica ouvindo aquilo, copiando. Documentário é o mais clássico agora disso, ficou né? bem claro. Documentário é o que o pessoal mais zoa e é o mais clássico. A dublagem mal feita é um clássico, todo mundo imita, é engraçado. Aquelas esticadas, aquelas barrigas, igual com o negócio de wave. E então eu disse pra ele, quando querem imitar... E aí o crocodilo comeu meu braço. O Shredder lá, não é? O garoto faz muito bem isso. Ele imitando a má dublagem. Mas aí o que eu dizia pra ela... mas ela não tá fazendo isso. Não tá, não, mas a cara dela tá pedindo. Ela tá no meio da frase, ela faz isso. Mas a voz dela ela não tá fazendo. Mas a cara dela tá fazendo. Você tem que colocar nessa cara dela. É o que você vai vender, né? Você vai vender a cara do Nair, né? O público não vai ouvir o original. Sim. A tua voz tem que bater com a expressão do ator. Tem que dublar a imagem, Adria. É isso. Adria! É isso. É a imagem, não é o som, é a imagem. Isso. E aí, às vezes, fica o ator, né? Não, mas ela não está falando isso. Meu amor, não está falando isso. Chama-se versão brasileira. Você vai dizer tal coisa. Mas aqui a tradução... a tradução também está errada. Fala assim, assim, assim. Porque o ator, quando é um ator e tudo mais, ele tá e tem que estar disponível para o diretor. Sim, absolutamente. que tem o controle da parada. Que sabe tudo o que está acontecendo ali. Você com One Piece. Você sabe tudo. Por que o cara tá gritando daquele jeito, por que ele tá chorando, por que ele saiu, por que o outro entrou. Não, eu vou fazer diferente. Não vai. Não vai porque não vai bater lá. Quando eu entrei com ele para gravar, ele, todo gentil, ele já falou, Glauco, eu sei que a gente junto sabe fazer e tudo, mas eu vou te corrigir em coisas que talvez você nem imagine. Porque eu quero que seja desse jeito, porque a obra exige isso. A gente teve reuniões e tudo mais. Cara, já botei na minha cabeça, eu vou ter uma aula aqui hoje. Tô entregue, faz o que você quiser comigo aí. E foi. É tão legal quando você tem um ator disponível, né? Não, cara, e foi assim mesmo, porque assim, eu acho legal esse checkmate na cabeça. Você vai loucamente na certeza daquilo.
Você vai com a fórmula, né? E ele... Todos nós. Acho que não chegamos a esse ponto. Se precisar, ele faz. Entendeu? Não chegamos a esse ponto, mas ele controlava os níveis de fala tranquilamente. Não, e às vezes o próprio ator, porque tem essa máxima também na dublagem, não dê inflexão pro ator. Isso é uma ofensa pro ator e tal. Disso. Não. Teve ator lá que falou pra mim, como é que você quer? Faz aí. Bababá, bababá, bababá. Você tá subindo aqui nessa palavra, você enfraquece. Você subir aqui, né? Você vai enfraquecer a frase inteira. Porque o que ele tá falando, né? Por exemplo, eu às vezes quando estou dando aula, eu falo isso também. Procópio Ferreira foi um grande ator. Uma pena nosso lindo e varonil Brasil com essa memória, que é uma mera lembrança. Ninguém lembra, ninguém sabe quem foi, quem veio antes. Tem uma história interessante, que uma vez eu vi um senhor contando, não me peçam nomes, não entrego o nome de ninguém. Ele foi num Roda Viva, eu não lembro quem era. Tá com água? Quer mais político? água? Não tem água aqui. Tá, beleza. Água não. Água não tem. Vou botar mais água lá. Tá. Aí, mas deixa eu te contar. Aí, ele perguntou, tem uma prêmio Nobel, né? O Nobel. Estava em reunião, ele foi no banquete que eles dão na Suíça, é um prêmio que é dado literatura, ciência, física, matemática, medicina. E estava aquela mesa e ele conversou com um dos organizadores. Pô, na América Latina já teve vários prêmios de literatura, de lá. Por que o Brasil nunca, em toda a história da fundação, nunca ganhou? Sabe o que ele respondeu? Vocês matam seus heróis. E o que ele quis dizer com isso? A gente não tem memória. Você não sabe quem veio antes, quem fez o quê. Sim. Sabe? Sim. E se você não sabe o seu passado dos artistas, vem, né? Você não sabe de onde você vem, nem para onde você vai. Então o Procópio Ferreira, para falar dessa coisa das falas, o Procópio Ferreira foi um grande ator numa época. Procópio Ferreira. Procópio. Procópio. Até o nome do teatro. Que tem um teatro aqui. Procópio Pai Ferreira. da Bibi Ferreira. Né? Fazia teatro no começo do século passado e tal. E era uma época de grandes atores. Né? Ele só ia no dia da estreia. Não tinha ensaio, não tinha nada. Cada um recebia seu papel e a ordem era: não ocupem o centro do palco. O centro do palco é do seu Procópio, que era o dono da companhia. Né? As pessoas pagavam ingresso para ver o seu Procópio. E ele tinha uma coisa, nesse exemplo da frase, quando você tem uma frase, você tem que... O que você quer? O que a frase está dizendo? Né? Então, por exemplo, vamos dizer uma frase assim, agora me diga, me responda, eu mereço isso, vírgula. Eu mereço? Você pode falar de várias maneiras. E ele para exibir o seu talento e sua habilidade, ele se apresentava em algumas entrevistas fazendo isso. Na dublagem é a mesma coisa. Você pode dizer, agora me diga, me responda. Eu mereço isso? Mereço? Agora, me diga, me responda, eu mereço isso? Mereço? Agora me diga, me responda. Eu mereço isso? Mereço? Agora me diga, me responda, eu mereço isso? Mereço? Agora me diga, me responda, eu mereço isso? Mereço? Olha isso. De várias maneiras possíveis. E quando você vai fazer a dublagem, você tem a referência que é o cara lá fazendo, como o Marcelo diz, né? Copia. Tem o cara fazendo. Agora, como você vai fazer isso? E de repente a voz do cara não favorece a uma exatidão conforme a expressão facial, mas se você aposta na expressão facial, você chega bem próximo, né? Porque o público em casa tem que assistir e acreditar. Sim. Né? Tem uma coisa que é o seguinte, são 10 minutos. É a mágica da dublagem. A dublagem, ela não pode aparecer. O dublador que entra no estúdio, minha voz, já sai perdendo. Já sai perdendo de cara. Eu não gosto de trabalhar. Ninguém quer ouvir a sua voz, o meu amigo. Eu quero assistir o filme. Não, depois de um tempo eu queria ver sua voz. Eu queria ouvir sua voz. Mas é outra coisa, né? Falei, pô, quem dublou esse cara? O Francisco, eu vou assistir. Não, eu também tem meus ídolos. Fanboy de dublagem também. Uma fanboy de dublagem que o Ramos já viu. Então, eu acho que essa coisa da voz... A voz não pode... Você não pode vir antes, né? Obrigado, meu amigo. A voz não pode... O dublador... O dublador às vezes está lá fora e diz: oi, tudo bem? Bom dia. Gravando? Olá, então, boa tarde. Como vai? Não, querido, sua voz não é essa. Você está fazendo voz de dublagem. Obrigado, Marcinho. New York, New York. Enfim. Mas é isso mesmo. É que ele é bem sutil e gentil. Mas é isso que você pensou mesmo. New York. Identificou a pessoa? Não identifiquei, não. Não, ele identificou. Ele. Essa... Tá. Sim. Eu acho assim que, por exemplo, tem 10 minutos de filme que é onde pega o espectador ou não pega.
cinema. Você tem 10 minutos, um pouco bonzinho, 20, pra me convencer, me prender pra assistir isso aí. Se não prender você ali, a pessoa muda de canal, a pessoa desliga. Você já fez comigo... Foi um pouco antes da pandemia. Não lembro se era uma série árabe, não lembro. Era alguma coisa... Oriente Médio, assim. E tinha um trabalho grande lá. Acho que o Wilken era o protagonista, se eu não me engano. Mas tinha um papel legal lá, um vilão. E a primeira que a gente pegou umas 3 horas de trabalho. E, pô, pra mim é sempre uma emoção trabalhar contigo. E aí você falou, a gente tá com 20 minutos aqui, restando. Vamos fazer os 5 primeiros anéis de novo? Eu falei, vamos. Aí depois você falou, traz o que você terminou pro começo. Porque agora você pegou o personagem e tudo. Eu aprendi isso também, não fui eu que inventei isso. Não, então, mas porque isso tem que ter uma calma na direção, porque assim, você entender, deixa o cara aí, vamos ver como é que ele desenvolve. E eu já tinha alguns aninhos assim, mas foi legal ter feito isso.